Olá, sejam bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos o economista Valdir Quadros, que é pesquisador, professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e professor na ativa da Faculdade de Campinas, a FACamp. O professor conversa conosco sobre um panorama socioeconômico absolutamente preocupante, que é o crescente número de pessoas no Brasil que vivem sem renda do trabalho. Esse contingente chegou a 43 milhões de pessoas, conforme dados até o primeiro semestre de 2021, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que é feita pelo IBGE. Isso aponta, obviamente, para o quadro grave de desemprego e aumento de pobreza. Professor, seja muito bem-vindo e obrigada por estar conosco nessa nossa conversa. Olha, eu que agradeço o convite. Eu tenho já uma relação antiga e estreita com o Sindicato dos Engenheiros. Então, para mim, sempre é um prazer, porque eu sei que eu estou falando para pessoas que refletem, pensam, ou seja, um grupo bastante diferenciado. Obrigada, professor. Para começar a nossa conversa, explica para a gente o que esses dados significam na nossa realidade socioeconômica. São aí 21% da população vivendo sem renda do trabalho. O que isso significa para o Brasil? Olha, o crescimento desse contingente com a pandemia é algo realmente muito preocupante, porque na PNAD contínua trimestral, ela aponta um grupo de pessoas em família sem renda do trabalho, que é esse contingente. Agora, isso sempre foi um número expressivo. Por quê? Porque aí tem aposentados, tem pessoas que vivem, então não é renda do trabalho, mas é renda da aposentadoria, todos os benefícios do INSS e também Bolsa Família em famílias que ninguém está ocupado. Agora, o crescimento que ocorreu, bastante assim, que chama muita atenção, esse crescimento é, com certeza, o pessoal que ficou desempregado pela pandemia e saiu fora do mercado de trabalho, porque o número de desempregados não cresceu tanto quanto o número de pessoas em famílias sem renda do trabalho. Aí é o desalento. Então a PEA está encolhendo. A PEA encolheu, população economicamente ativa, por quê? Porque a PEA é a soma do desempregado e do ocupado. Agora, se o desempregado sai fora, ele sai fora da PEA, ele fica inativo. Então, esse número reflete isso, um crescente contingente de pessoas que estão em famílias que ninguém tem renda do trabalho. Porque se tiver um que tem renda, ele vai para o grupo dos que têm renda do trabalho. E aí a estratificação social, vamos dizer assim, normal. Né? Então, agora esse pessoal, qual a única forma, nesse momento, de aliviar a situação? É auxílio emergencial. Por quê? Emprego não vai ter tão rápido. Não há nada apontando para medidas governamentais, estatais, na linha de reativar investimentos que gerem emprego, infraestrutura, e então fica dependendo desse mercado fraco, mercado de trabalho fraco, que não há nenhuma indicação de que vai deslanchar, por mais que o Guedes fale que já estamos começando. Não tem, porque não tem consumo. As famílias estão sem renda. Né? Então é o que a gente observa. O senhor disse que isso sempre existiu, né, esse contingente de pessoas que vivem sem renda do trabalho, até porque tem pessoas que vivem da aposentadoria, de pensões, mas que isso se ampliou muito nesse período durante a pandemia e pós a pandemia. Para a gente ter uma ideia de como foi esse salto, como que era isso em 2019, como que é isso em 2021. E aí eu já emendo o seguinte, o senhor menciona aí necessidade do auxílio emergencial, em 2020, aquele auxílio emergencial de
600, que acabou sendo elevado para Sim. R$ 600 no Congresso, acabou sendo fundamental não só para as famílias sobreviverem, mas para o tombo do PIB de 2020 não ser tão rigoroso quanto seria. E esse ano ficou essa coisa confusa, e o Bolsa Família em si foi extinto. Não existe mais, em princípio está sendo criado esse Auxílio Brasil no lugar, mas que atinge um número menor de famílias, beneficia um número menor de famílias, e também, em princípio, tem data para acabar, que é o final de 2022. O que esse panorama vai agravar ainda mais a situação das pessoas? Sem dúvida. Você quer alguns números, né, Rita? Tá então, bom. vamos lá. Vamos olhar, no primeiro semestre de 2019, existia um contingente de 93,6 milhões de ocupados. Agora, no primeiro semestre de 21, caiu para 86,7, não é? E já esteve no segundo semestre de 2020 em 84 milhões. Quer dizer, então nós temos uma retração no número de ocupados. Entendi. Cresce também o número de desocupados. No primeiro semestre de 19 era 13 milhões, 13,1. Agora está em 14, agora não, mas no primeiro semestre de 2021, 14,6. Cresceu. Mas o número de pessoas que estão em famílias sem renda do trabalho é muito superior, não é? Você vê, houve um crescimento no primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2021, desculpa, de 19, de 7,7 milhões. No segundo semestre de 20 em relação a 19, mais 5 milhões e 100. E no primeiro semestre de 21, em relação ao primeiro semestre de 2020, mais 2,5 milhões. Então, esse crescimento aqui que é o preocupante. Claro, tudo é preocupante. Desocupado é preocupante, mas o desocupado está ativo. De alguma forma, ele está procurando emprego. O que foi para sem renda do trabalho, esse acréscimo, é quem já desistiu. Não encontra, porque procurar trabalho envolve um gasto, ou uma energia no mínimo, andar para ir até o local de trabalho, onde está procurando vaga, não é? Porque não é todo mundo que vai na internet ou vai num posto de agência de empregos. Então, chega uma hora, não está encontrando emprego, vai, não encontra, para de procurar também, fica esperando. Então, professor, um ponto essencial que o senhor chama a atenção nessa dificuldade, nesse quadro dramático, é exatamente aquilo que o senhor havia dito, é a PEA encolhendo, é um fenômeno que vem crescendo sempre, que muito pior com a pandemia, mas da PEA encolhendo, e que não é aquele fenômeno dos países ricos, que a população envelheceu e existe condições de bem-estar social e etc. Não é uma questão etária, demográfica, crise social. Sem dúvida, porque esse crescimento que ocorreu foi em 2 anos, justamente no período da pandemia. A tendência de etária, aposentadoria, ela já vem se manifestando. Agora, esse salto que ocorreu nesses 2 últimos anos que é o impacto da pandemia. Pandemia e a gestão econômica da pandemia. Porque, como você bem lembrou e frisou, o auxílio emergencial de R$600, ele deu um amparo a essas famílias. Não tem renda do trabalho, mas não passa fome. Agora não, quando tirou esse auxílio, as pessoas foram para a rua. Então, aumenta um contingente expressivo de morador de rua, e agora não é mais aquele morador de rua
vamos dizer, tradicional, mas agora a gente encontra cada vez mais famílias, não é? É uma mudança de qualidade. E nos faróis, qualquer farol que você estaciona, aparece uma tabuleta lá, estou com fome, preciso de ajuda. Quer dizer, esse pedinte, aumentou muito também o número de pedintes, e não é mais aquele que está vendendo balinha. Tem aquele também, mas agora tem essas novas formas. Então, Bolsa Família, como você disse, está sendo desmontado, na verdade. Vão substituir por um outro que é inferior e não resolve. Não é para aumentar, é para encolher, não é para gastar menos. Porque no fundo tem esse grande problema, não pode gastar. Só pode gastar com juro. Não pode gastar com a sociedade, muito menos com o pobre. Então fica essa situação insolúvel, porque existem formas de atenuar o impacto. Teriam ocorrido, por exemplo, evitar o fechamento do pequeno negócio. Que o pequeno negócio é o grande empregador. As grandes empresas têm outras formas, né? Isenção de imposto, e acabam dando um jeito. Né? Agora, o pequeno negócio, ele fecha. Então fica o dono desempregado, sem ocupação, que é um pequeno proprietário, fica ele sem ocupação. E os seus empregados vão para a rua. Porque fica difícil, no começo eles seguraram, lembra? Logo no começo da pandemia, as empresas, os bares, estavam evitando as lojas demitir, esperando que vai melhorar, é 3 meses, é rápido, e nada. À medida que foi ficando claro que não era rápido, foi fechando ou mandando embora todo mundo. E é uma forma de fechar. Então, qual seria uma solução hipotética? Manter a folha de pagamento. Aí não precisa fechar, ele pode até não ter, ele pode até fechar, não abrir o comércio porque ninguém estava consumindo, mas mantém aquelas pessoas com a renda do trabalho. Teria que pensar, porque os Estados Unidos fez isso, dava uma ajuda substancial para o pequeno empresário, para ele não fechar, né? E não provocar um problema social. Agora, a reativação da economia, porque nós não precisávamos estar nessa recessão que nós estamos, é que já vinha antes. A recessão, na verdade, é a partir de 15, com aquela loucura que a Dilma fez de controle de gasto na mão do Levi. Passa a faca em tudo que tem, onde tem dinheiro, corta. Sem critério, o único critério era cortar, boca do caixa, como a gente chama. Então a recessão 16, 17 já foi forte, já causou desemprego. Mas 18 equilibrou um pouquinho, ficou andando de lado. 18 e 19 estava andando de lado. Aí vem a pandemia e acaba de jogar para baixo. Né? Então, teria que ter sido evitado esse tombo com a pandemia. Uma forma seria essa, manter o pequeno negócio. Né? Comércio, que fechou. Quantos negócios fecharam? Porque ele não tem movimento, mas ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar imposto. Ah, bom, dá isenção de imposto, mas e o resto? E quem paga aluguel? Então não teve jeito. E houve, na questão aí dos pequenos negócios, das pequenas, micro e pequenas empresas, vários anúncios aí de crédito, mas que acabavam sendo de muito difícil acesso, burocráticos, e acabava não se concretizando e redundou nisso que o senhor descreveu. Professor, assim, estamos conversando hoje aqui no finalzinho de 2021, mas entramos no ar em 2022 e temos aí um ano pela frente, um ano novo, ano eleitoral, e entramos com esse quadro de alto desemprego, né? E se junta com o desemprego que o senhor mencionou, os desalentados, os subocupados, uma parcela enorme fora do mercado de trabalho. Essa situação que o senhor estuda aí com os dados da PNAD, que se juntar ao segundo semestre de 2021, deve
piorar ainda mais, é a expectativa. O que a gente deveria, o que o Estado brasileiro, os governantes, os parlamentares, que medidas deveriam ser tomadas para começar a reverter esse quadro de crise social aguda que estamos vivendo, como o senhor mencionou aí, tem a fome, tem esse mundo de gente na rua, famílias na rua, crianças, idosos morando na rua. O que o senhor sugeriria, se o senhor pudesse ser ouvido por quem toma as decisões? Bom, eu acho assim, né, na situação que nós nos encontramos, eu não acredito em nada substancial ser feito. Por quê? Porque tem o teto de gastos. Como é que se vai fazer qualquer coisa sem gastar? Se o Estado não pode gastar, ele está paralisado, que é o que nós estamos. O Estado só paga juros, ele só gasta com juros. Ele encolhe educação, saúde, saneamento, habitação e assistência social também. Então, é impossível, por mais engenhoso que o ministro seja, não tem como, não tem dinheiro. Corta pesquisa, corta gasto com educação, saúde, quer dizer, é um crime. O SUS, que é tão necessário, que se mostrou na pandemia indispensável, a única retaguarda que nós tivemos, não tem recursos. Então, infelizmente, eu não vejo muita perspectiva antes das eleições, na hipótese de que vai mudar a orientação, né? Porque, até por motivos eleitorais, normalmente, em condições normais, um ano eleitoral significa aumento de gasto. Aí reativa, por exemplo, 14, com a Dilma, ela gastou tudo que deu e o que não deu. Aí vem a história da pedalada, tá certo? Que falam que foi 200 bi o que ela avançou. 200 bi. Mas tirou a economia do buraco que estava em 13. Gastou, eu acho, eu sou crítico da forma como gastou. Por exemplo, o FIES, explode FIES em 14. Mas depois não era insustentável, foi sem critério, foi de qualquer jeito, vamos dizer assim. Claro que precisa ter FIES e aumentar, mas fazer com critério para depois. O que veio depois? Cortou tudo. Claro, entrou Levi, passou facão. Mas, de qualquer forma, o Estado, e todo governante, em ano eleitoral, gasta. Ainda mais com a reeleição. Todos querem se reeleger. E quem não está reelegendo quer eleger o sucessor. Mas tem que ser com critério. Agora não tem jeito. Enquanto tiver o teto, não há como gastar. Então, bom, vamos reativar a infraestrutura, construção civil, que emprega muita gente. Mas com que dinheiro? Fica dependendo do mercado imobiliário, como vem funcionando, né? Porque esse ano, as pequenas reformas ativou o mercado de construção civil, né? Então, segurou, mas teria que ir muito além. Grandes obras, né? E transportes, que o transporte está sucateado, está constrangido, vamos dizer assim, para não ficar uma palavra muito forte, né? Mas quem anda de ônibus não vai, o cara faz de tudo, todo mundo que pode foge do ônibus. Daí eles reclamam que caiu o número de usuários. Claro que cai. Nas condições oferecidas, não pode aglomerar. Bom, mas aonde? Onde que tem isso? Onde que tem ônibus sem aglomeração? Só em linha que vai desativar. Então, o grande problema que impede, claro, primeiro a orientação. A orientação que nós temos no Ministério da Economia, do Guedes, neoliberal até onde dá, a única coisa que ele faz é cuidar do setor financeiro. O resto não pode fazer nada. Então tem que mudar isso. Mas isso só muda com a eleição. Por quê? Porque o Bolsonaro ele é refém do mercado financeiro. Ele não pode fazer nada do que ele pensa, nem que gostaria de fazer. Ele só pode falar abobrinha, essas grosserias que ele comete. Falar ele pode, mas não pode gastar. Não pode tomar nenhuma decisão que implique
a elevação do gasto, mesmo pensando na sua popularidade e na sua reeleição. É a chamada sinuca de bico. Não Entendi. pode gastar, não tem jeito. A gente não tem saída se não revogar o teto de gastos, que é essa medida de política fiscal colocada aí pela emenda constitucional 95, lá em 2016, que diz que não pode aumentar o gasto público além da inflação por 20 anos. O teto de gastos, ele impede qualquer atitude mais proativa do Estado, seja na área social, seja na área de investimentos. Tá, vamos fazer parceria, mas a parceria no Brasil funciona bem quando o Estado vai na frente. O Estado quer que o parceiro faça? Não faz. Uhum. Então, não tem jeito, eu acho. O candidato que quiser se comprometer a uma mudança de rumo em relação a políticas de desenvolvimento, de provimento de serviços essenciais, tem que se comprometer a revogar o teto de gastos? Sem dúvida, a primeira medida. E aumentar a arrecadação. Então, também a área social, para ter um impacto agora, precisa arrecadar mais o Estado. Então, precisa mudar a estrutura tributária. Sem taxar os ricos, sem taxar dividendos, não vai. Não tem, de onde que vai sair o recurso? O Estado ele tem que gastar, mas é óbvio que tem que gastar com responsabilidade. Ninguém acha que vai gastar de qualquer jeito. Gastar direito. Mas, num primeiro momento, até o Tesouro pode dar uma injeção, que não é dívida. Né? Os Estados Unidos faz isso. Injeta dinheiro, como ele diz, injeta na veia. Não é crédito, não é nada, é gasto. Bom, mas tem que arrecadar para dar um equilíbrio. E para arrecadar, tem que reativar a economia, que com a reativação da economia aumenta a arrecadação, e tem que ir além da simples reativação, mudar a estrutura tributária. Então, o próximo presidente, se quiser fazer alguma coisa na linha do que vão prometer, já estão acenando, né, os progressistas, desenvolvimentistas, vão ter que mexer na estrutura tributária, no teto de gastos, ou seja, vão ter que tomar medidas não usuais. Não é igual foi nos outros exercícios. Não é o que vem agora não é igual ao que vem depois do Fernando Henrique. É outra coisa. E o mundo já não é mais aquele. A economia mundial. Por exemplo, o primeiro governo Lula foi uma maravilha desse ponto de vista. Por quê? Ativação do comércio mundial. A China comprando, o Brasil muito bem posicionado no agronegócio. Sempre nós fomos bons em agronegócios. Desde a década de 70, a Embrapa possibilitou um desenvolvimento, ocupação do cerrado, uma série de avanços. É o Estado. O que é Embrapa? É o Estado. Então, o agronegócio é competitivo. Claro que é. Mas isso teve um apoio estatal muito importante e inteligente. Tecnologia, conhecimento científico, que é o que hoje está sendo agredido. Né? Não a Embrapa, mas tudo mais. Então, o Brasil, por exemplo, nós temos uma série de janelas de oportunidade. Nessa área médica, o Brasil tem condições de voltar a produzir fármacos. Nós tivemos uma indústria farmacêutica de peso, até 10 anos atrás, que foi eliminada. Então, importa tudo. Agora, tudo tem que importar. Daí fica bravo que está importando da China. Claro, nós produzíamos. Não produz mais, tem que importar. Quem que está vendendo? China. Então, tem que comprar da China. Então, tem uma série de coisas para fazer. E devem ser feitas. Mas precisa mudar a orientação política, de política econômica, e tomar medidas efetivas num cenário desfavorável. Todos nós somos a favor da reindustrialização. Mas o que significa isso nesse momento? Então, vamos ver onde nós temos vantagens. Então, a indústria farmacêutica, o setor, aproveitar toda essa potencialidade do SUS, para em torno do SUS, ativar uma indústria de equipamentos médicos. Nós já vínhamos fazendo isso. O Brasil já vinha fazendo.
Então, se conversar com quem é da área, ele vai falar, puxa, há 20 anos nós já fazíamos isso. Então, só que parou e desmontou. Então, é nessa linha, mas tudo isso envolve gasto público. O Estado tem que investir, né? Depois vai formando as parcerias, mas se o Estado não vai na frente, não adianta conclamar o empresariado. No mínimo, ele tem que reativar o BNDES para dar crédito subsidiado. Ah, mas é pecado. Bom, mas como é que faz? Ou seja, a nossa situação é muito, muito difícil, mas ela pode ser revertida. Sem dúvida. Desde que as medidas necessárias sejam tomadas aí de verdade, né? Não pode ser só no discurso eleitoral de 2022. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos possibilidades de sair desse buraco, para depois poder pensar, não morrer afogado, para poder ir respirando e traçando os planos de desenvolvimento, não é? Montando, mas num primeiro momento tem que sair do buraco. Então, eu espero que o próximo presidente aproveite aquele período de transição para já chegar com projetos de impacto, não é? Porque vai ter que ter resultados imediatos. Não, daqui 3 anos, daqui 2 anos, olha, isso aqui vira ingovernável. Problemas brasileiros são para ontem, né, professor? São para ontem. Quem tiver decidido aí, querendo disputar essa função de dirigir o país, precisa estar preparado e pronto para essa batalha. Tá certo? Sem dúvida, Rita. Muito bom. Professor, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Vamos aí torcer que os conselhos do professor Valdir Quadros sejam seguidos pelos governantes e pelos candidatos a governantes neste ano que se inicia. Professor, muito obrigada, viu? Foi um prazer revê-lo e um prazer ouvi-lo, sempre muito útil para a gente refletir e ter informação. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, Rita. Estou sempre à disposição. Como eu falei, essa casa, eu tenho uma ligação grande e um grande respeito, por ser uma entidade bastante atuante. Muito obrigada, professor. E também muito obrigada a você que assiste a mais esse CESP Entrevista. Fique de olho, 2022 começando, teremos muitas atividades aqui no canal do CESP pela frente. Um ótimo ano a todos, com saúde, paz, amor, desenvolvimento, emprego, renda. Até a próxima!